Olá, amigos! É um grande prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo do Pílulas de Confiança. Hoje nós vamos trabalhar o tema pensamento e saúde e, como de costume, então, vamos começar com uma prece. Queridos amigos espirituais, querido Mestre Jesus, esteja conosco neste momento, nos auxiliando nas reflexões, permitindo com que nos conectemos com os nossos propósitos, com aquilo que é importante e prioritário nessa nossa encarnação, para que possamos abrir os nossos pensamentos, as nossas estruturas internas e nos modificarmos, cadinho a cadinho. Fica conosco, querido Mestre Jesus, querido Pai, Divino Mestre, e que assim seja. Bom, hoje o nosso tema então é o pensamento e saúde. A mensagem é um trechinho curto, mas extremamente profundo, e eu vou ler para vocês. Revigora os teus pensamentos nas fontes sagradas da prece e da inspiração. As células que compõem teu corpo obedecem a um influxo mental, associados às emoções que as comandam, direcionando-as para a saúde ou para a doença. Dessa forma, encontras no corpo físico e mental o resultado natural das tuas decisões presentes ou o efeito das tuas decisões passadas. De toda forma, podes readestrar tuas células, reeducando-as para o bom funcionamento por meio da redecisão do presente. Concentra-te, pois, no bem falar, no bem pensar e no bem agir, aurindo do alto, de Deus e da vida, as forças de vigor e sustentação dos ideais de renovação. Assim agindo, estarás, pouco a pouco, reconquistando a harmonia e saúde perdidas. Sem pressa e sem ansiedade, estarás construindo a saúde do corpo e da alma, vencendo a ti mesmo. Confia em Deus e faz a tua parte. Eu fiquei impressionada com o tanto de informação que essa mensagem consegue trazer em um trecho tão curto, né? De tão poucas palavras, são apenas 3 parágrafos. E eu trago a vocês alguns dos pontos que me chamaram muito a atenção. Eu acho que o primeiro deles é a ideia na mensagem que está bastante clara de que a nossa mente, a nossa estrutura psíquica, né, a nossa essência comanda a nossa realidade física enquanto corpo físico. Ela comanda, ela gere, ela organiza. E a doutrina espírita traz todo um cabedal de conhecimento na sua estrutura para nos explicar como esse processo se dá. Com certeza as informações que a gente tem para entender esse processo de como a nossa estrutura emocional, psíquica, nossa essência espiritual comanda o nosso corpo físico, esse conhecimento ele ainda é incipiente, nós ainda sabemos pouco sobre isso, mas já conseguimos ter uma ideia muito clara de que, de fato, o nosso pensamento, a nossa vontade, ela dita a nossa estrutura orgânica, em maior ou menor grau, consciente ou inconscientemente. E isso se dá através das nossas escolhas, ele diz na mensagem, né? As nossas escolhas em termos de pensamento, que se refletem no nosso falar, que se refletem nas nossas ações e no nosso dia a dia. Então a nossa estrutura psíquica, os nossos pensamentos, pouco a pouco vai organizando a nossa estrutura celular através da ação do perispírito e vai ditando uma maior harmonia ou desarmonia orgânica, né? Assim sendo, a mensagem nos lembra que para a gente construir saúde, né, harmonia física, a gente vai precisar estruturar e equilibrar a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura psíquica, equilibrando toda essa estrutura. E como é que nós vamos fazer isso? A mensagem é muito clara. Ela começa, revigora, renova
os seus pensamentos, a sua estrutura emocional e mental através da prece e da inspiração. Então ela nos lembra, a mensagem, que essas são duas ferramentas que a gente pode lançar mão na renovação dos nossos pensamentos. E eu fiquei pensando, né, a oração é uma coisa que a gente já fala bastante e que tá aí pra gente, né, lançar mão sempre que possível durante o nosso dia a dia, quando os nossos pensamentos escaparem, que a gente estiver desanimado, triste, não estiver entendendo alguma coisa que está acontecendo conosco. Mas o segundo item me chamou a atenção, especialmente, que é o item da inspiração. O que é que nos inspira, né? E por inspiração a gente vai ter vários conceitos, mas eu trago aqui o conceito de inspiração como sendo aquela ideia, aquela vontade que emerge de nós quando nós estamos sintonizados com a fonte divina. E assim, o que nos inspira, né? O que nos coloca em contato, em proximidade com o divino? Cada pessoa vai ter a sua resposta do que o inspira ou a inspira. Mas para mim, pelo menos, uma das coisas que eu faço e que me permite abrir espaço para inspiração é ficar em silêncio, meditando, serenando um pouco os estímulos externos, né, o barulho exterior, e tentando realmente me centrar. E muitas vezes eu faço isso a partir de uma prece. Então eu busco um local mais silencioso, faço uma prece e busco esse exercício, né, de silêncio interior para que a inspiração venha. E aí a gente vai ganhando, através da mensagem, a gente conhece que a gente vai, através da prece, através da inspiração, ganhando força, literalmente ele usa a palavra força, ganhando força, renovação, para harmonizar a nossa estrutura mental, os nossos pensamentos. Porque as distrações do dia a dia, as frustrações, as coisas que acontecem sem que a gente, né, possa controlar, os dissabores, e os próprios convites exteriores para o hedonismo, para o prazer, para a preguiça, estão aí, todo o dia. E a gente precisa estar sempre renovando a nossa vontade e se conectando de fato com o nosso chamado reencarnatório. Isso vai se dar, ele nos diz, através da prece e da inspiração. E aí a gente vai ficando mais concentrado, mais consciente na nossa jornada desta reencarnação e vamos conseguindo, pouco a pouco, harmonizar nossa realidade mental, psíquica, que vai se refletir pouco a pouco na nossa realidade orgânica. É importante, eu acho, que mencionar que essa atuação sobre a nossa realidade orgânica, muitas vezes ela acontece de forma muito rápida e às vezes de forma muito paulatina, muito gradual. Então, por exemplo, às vezes a gente está se sentindo super mal, vai lá, faz uma prece, tem um momento introspectivo e já sente imediatamente aquele renovar de forças, uma maior disposição. Então a gente percebe uma ação mais a curto prazo. Entretanto, muitas vezes a gente já está sofrendo de um adoecimento, de uma doença física, e a gente vai buscando harmonizar as nossas estruturas psíquicas, e isso não necessariamente nos cura, no sentido que a gente usa da medicina atual, da doença momentaneamente. Mas o que a doutrina espírita nos coloca é que, pouco a pouco, harmonizando as nossas estruturas psíquicas, a gente vai conseguir mandar mensagens para as nossas estruturas físicas que vão harmonizando a nossa estrutura física pouco a pouco, nos direcionando para a saúde, o que às vezes vai significar ausência de doença, não necessariamente nessa encarnação, às vezes isso vai se refletir até nas nossas próprias encarnações, nas próximas reencarnações, mas vai pouco a pouco nos ajudando a nos direcionar para a saúde. E aí o que eu acho que é bonito nesse processo todo é que a gente acaba sendo o construtor da nossa saúde, né? Inicialmente entendida como perfeita harmonia da alma, como Emmanuel nos coloca no livro Consolador, e que paulatinamente vai nos
aproximando da perfeição, nos aproximando do verdadeiro amor, da vivência do divino mais consciente e não se fazendo mais necessários os processos patológicos que são meros instrumentos nos convocando para a vivência do amor. Então, pouco a pouco, na realidade futura, a gente vai não precisar talvez mais desse instrumento conhecido hoje como doença física, né? Essas foram algumas das reflexões que mais me chamaram a atenção nessa mensagem, e fica aqui o convite para mim, especialmente que estive lendo e refletindo na mensagem, e também o convite a vocês, para a gente não esquecer dessas duas ferramentas, da prece e da inspiração, para a gente renovar as nossas estruturas de pensamento, fala e ação no dia a dia. Tá difícil, a gente tá ficando muito tempo dentro de casa na quarentena. Às vezes a nossa realidade familiar não é difícil, a profissional, a financeira, mas a gente tem sempre à disposição esse canal com o divino, esse canal com a espiritualidade superior, para que a gente possa, naquele dia, se reconectar e continuar a nossa caminhada evolutiva, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, gratidão por esses momentos de reflexão, e aproveitamos a oportunidade para rogar inspiração e força para o nosso dia, que nós possamos nos reconectar com a nossa caminhada espiritual, que nós possamos nos manter firmes nos propósitos que assumimos antes desta encarnação, que nós possamos nos fazer dignos e merecedores desta oportunidade de vida. Gratidão por tudo, Pai da vida, e que assim seja. Muito obrigada.